Bom, nós estamos gravando. Pessoal, eu tinha um professor meu, para quem for ver esse vídeo, vai ser um vídeo bastante breve, podemos até continuar outro dia, mas daquilo que eu e Mesomo, que é um advogado, que eu me sinto muito honrado de participar comigo aqui, porque tenho visto pelas manifestações dele ser extremamente inteligente e sagaz, né? E é A sobre o honra que é eu minha. chamo... Hã? A honra Não, é minha. eu falo sério, você não me vê elogiar pessoas assim tão facilmente, não. Por exemplo, eu fiz uma live com o Lenny Streck e com o Yves Gander. Eu acho que com você eu vou conseguir tratar melhor do que com eles que eu queria, entendeu? Me surpreendi muitas coisas pelos escritos e tudo, né? Vi que você tem uma atuação política também, né? Né? Isso aí me deixou muito animado, né, fazer essa live, porque vejo isso aí sempre uma resposta, às vezes, uma altura na qual eu posso me inspirar, depois para seguir refletindo. Então, o que acontece? Nós estávamos conversando, não, sobre a síndrome de Estocolmo judicial na democracia sequestrada, né? Então, essa breve live que nós vamos fazer aqui, um podcast, talvez, um diálogo, né, para os que estão assistindo, é sobre a nossa reflexão dos rumos que a política na qual está entranhado o judiciário, e não posso dizer nem se o contrário, né, que a política está entranhada no judiciário, não o contrário, porque ele tomou um corpo, uma dimensão que nunca se viu, talvez em país nenhum, né? E nós associamos isso àquela questão do sequestro que houve lá em Estocolmo, em que a sequestrada, a vítima, se transformou numa cúmplice psicológica dos sequestradores, né? E por que nós fazemos esse paralelo? Fazemos pelo seguinte, eu quero lembrar aqui uma coisa muito engraçada, né? Eu tinha um professor bêbado, um professor que ele vinha bêbado para aula de noite, e nas aulas da sexta-feira, na faculdade, lá na UF, né? E era no tempo que estava sendo feita a Constituição, no tempo da Constituinte. Isso aí, então, dava uma liberdade muito grande para ele não ter compromisso com nada, porque qualquer coisa que ele ensinasse sobre a Constituição, a velha estava se despedindo e a nova ainda não estava feita. Estava assim, ele poderia ter dado muita aula de teoria política da Constituição, as teorias constitucionalistas, tudo seria de muito bom proveito, mas ele não queria nada. Ele chegava bêbado e falava qualquer coisa. Só que tinha uma coisa, ele era inteligentíssimo, né? Chamava Gastão. Não consigo me lembrar o nome do sobrenome. Eu nunca me esqueço que um dia ele chegou, sentou, olhou para todo mundo, deu uma risada, todo mundo ria, também não sabia por que estava rindo, porque já sabia que ali via qualquer loucura. E ele falou assim: vocês pensam que nos Estados Unidos há liberdade de falar o que se quiser? Vocês pensam que lá a liberdade de expressão é protegida do jeito que a gente sempre fala? Que lá é o país, né, a capital mundial da liberdade? Isso só existe porque nunca houve um movimento de esquerda forte que ameaçasse os Estados Unidos de tomar o poder. Porque se houvesse, acabaria logo essa liberdade. Ele falou assim, né? Logo, outros mecanismos seriam acionados e iam terminar com isso. Ele falou isso. E aí, isso aí, sabe aquelas frases que ecoam para sempre na sua cabeça, depois que você se forma, se o professor falar e tudo, mas você não se esquece, porque aquilo provoca uma reflexão, né? E isso que aconteceu lá, que aconteceu agora aqui no Brasil, é mais ou menos o que nós vimos, né? Ou seja, você pensava que você podia dizer o que você quisesse, politicamente, você descobriu que isso aí não era assim como você pensava, né? Que há coisas que você pode falar e há outras coisas que o sistema não vai querer que você fale. E se houver um movimento forte, como ele falava, né? Aqui, falando aqui no Brasil agora, que periga balançar as estruturas do poder, essa liberdade vai para ele. A coisa não é bem assim, é que nem o Barroso fala. Isso de poder se falar qualquer coisa na internet, isso não é assim não, já vi essa frase dele, né? Ele chegou a falar na Brasil Conference, lá, onde ele chamou o Bolsonaro de inimigo, ele chegou a falar que todas as pessoas tinham direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos, e que a imprensa tradicional deveria voltar a mediar os fatos. E o que a gente mais sabe é que a imprensa tradicional, a grande mídia, ela é completamente comprometida com poderes financeiros que a sustentam, essa coisa toda. Nunca houve uma liberdade de imprensa real e tudo. Então, você pensava que você poderia divulgar
ideias livremente? Não. Você pensava que você poderia sempre querer auditar as urnas e ver como é o processo eleitoral dentro da sua casa de máquinas, dentro do software, auditar e saber, ter certeza? Você também não pode. Então, a gente foi descobrindo da realidade subjacente à nossa sociedade de uma maneira bastante trágica, né, e bastante reveladora da real das fibras internas do establishment, né? Nós podemos ver isso e descobrimos que essa liberdade, ela nunca existiu, ela sempre foi uma aparência. E na hora que o sistema quer reagir, ele acaba com qualquer capilaridade que lhe seja prejudicial, né? É isso que nós descobrimos a verdadeira realidade da nossa sociedade. Então, agora, terminando essa introdução, falar só mais uma coisa, que é a seguinte, que nós estamos assim, perante uma sopra primordial jurídica, aquele momento pré-criacionista, onde a vida se formou na evolução, a teoria evolucionista, né? Não que eu acredite na teoria, eu não quero discuti-la aqui, mas em que tudo o que estava feito, na verdade não estava feito, está se refazendo agora de uma maneira não democrática, em defesa da democracia, né? Nós descobrimos isso. E o que acontece? Por que então nós chamamos de síndrome de Estocolmo judicial? Porque a histeria criada em defesa da democracia e a normalização, a banalização das ideias de defesa da democracia, de modo a vulnerar a democracia por completo, ficaram normalizadas. As pessoas começaram a ficar coniventes e achar que realmente aquilo que os ministros da STF estão falando, que é o ataque à democracia, é realmente o ataque à democracia. E aí você veja esse último episódio com a Alexandre de Moraes. Uma altercação que poderia ter resultado numa ofensa, numa injúria, numa calúnia, ela é transmudada com uma facilidade, um salto tremendo, né, para a abolição do Estado Democrático de Direito. Ou seja, quando o MST foi lá na portaria da Carmen Lúcia e banhou de vermelho, como se fosse sangue a portaria dela toda, isso não era um ataque ao Estado de Direito, era uma manifestação, uma livre expressão política. Quando eles hostilizavam Joaquim Barbosa na rua, no processo do mensalão, era uma manifestação de inconformismo. E aí nós temos 3 pessoas sendo investigadas por crimes monossubsistentes, aqueles que se consumam no só ato, ou seja, não há o que investigar depois dele. Se eu venho e cometo injúria, eu te xinguei, acabou ali, não precisa investigar mais nada. Se eu te desacato, em razão da sua função como funcionário público, ou, então, em razão da sua função, né, quando você está exercendo em razão dela, se consuma ali, isso aí, né? E se eu estou exercendo uma perseguição, um crime de perseguição, 147A do Código de Processo do Código Penal, se a pessoa que estaria em tese sendo a vítima, né, ela nunca foi abordada, ela nunca recebeu mensagem, então não houve crime de perseguição. Se houve, vai se consumar ali também, né? Mas, no entanto, promover uma busca, um phishing expedition, né, para ver se coleta alguma prova, para criar outro crime. Então, os tentáculos do Estado se tornaram imensos, enquanto a mídia, as pessoas interiorizam isso, absorvem isso e começam a dar razão àqueles que sequestraram a democracia. Ou seja, toda a mídia, de uma maneira assim, idiotizada e infantilizada pela infantilidade das teses, né, que estão versando agora, ela se torna emparelhada com isso com uma facilidade tremenda, com as teses mais imbecis possíveis para justificar isso tudo. E todo mundo fala de um crime de histeria coletiva, de um crime de hipnose, não, ataque à democracia. E o que acontece agora, na minha opinião, é que não existe mais um sentido, um parâmetro de razoabilidade das pessoas, não existe mais nada. E aí eu termino aqui. Eu já falar, pode falar aí à vontade, desculpe se me estendi muito. Bom, vamos lá, Félix. Primeiramente é um prazer estar com você nessa noite discutindo esse tema tão relevante. Eu creio que antes de adentrar ao mérito, nós precisamos realizar uma breve retrospectiva histórica acerca de como chegamos até aqui. Nós precisamos ter em mente que o processo de constitucionalização, tal qual nós o conhecemos,
ele decorre do movimento positivista e iluminista. Ou seja, houve em um determinado momento da história a crença de que nós poderíamos cristalizar em um documento este que nós denominamos de Constituição, aquele conjunto de consensos de natureza virtualmente imutável a que a sociedade teria, digamos, conseguido obter. No entanto, a vida ela apresenta um dinamismo que você sabe muito bem, como jurista, que não consegue ser capturado por uma norma que se cristaliza sob a forma de Constituição, quando esta Constituição assume uma dimensão que acaba extrapolando os limites da razoabilidade. Dito isso, digamos, colocando isso de outra forma, quando nós procuramos cristalizar em uma norma esses consensos, nós devemos nos limitar apenas e tão somente aquelas verdades que foram destiladas ao longo dos séculos e não nos estender e abarcar outros domínios e outros campos que estão sujeitos às naturais mutações da vida. Mas o racionalismo, ele acredita que poderia capturar em um texto todo esse conjunto de dinâmicas sociais. Pois bem, esse é o berço do constitucionalismo. Ele é fruto do racionalismo, do iluminismo e de todo esse corpo intelectual que se forma. Ora, isso dá origem àquilo que se denomina de controle da constitucionalidade. Quando nós inserimos no contexto social o controle da constitucionalidade, nós atribuímos a um determinado conjunto de pessoas que integram uma corte, uma Suprema Corte, uma corte constitucional, ou o nome que você atribuir, o direito de dizer o direito, ou o poder, melhor dizendo, de dizer o direito em última instância. Ora, na verdade, o que o racional iluminismo fez? Ele, na verdade, ele replicou um modelo de monopólio jurídico tal qual existia nos estados teocráticos, nos quais os sacerdotes detinham o monopólio da verdade. Veja que, então, todo o movimento revolucionário do plano das ideias que deu origem ao racional iluminismo, com a queda do antigo regime, na verdade, trouxe à tona o modelo teocrático. Nós temos um conjunto de pessoas que integram um determinado órgão esse ao qual se atribui o poder constitucional de dizer o direito em última instância. Essa é a razão pela qual o próprio Thomas Jefferson ele já tecia inúmeras críticas ao modelo de controle de constitucionalidade, pois ele já antevia as consequências da atribuição a um órgão estatal do poder
dessa, digamos, dicção. Isso avança no tempo e nós podemos conectá-lo diretamente com a escola do livre direito. Você se recorda que pela escola do livre direito nós tínhamos a possibilidade ou a capacidade do juiz em criar o direito, quase que um direito de legislar. Ora, esse conjunto de coisas, Félix, representa o embrião daquilo que nós vivemos hoje. Isso avança no século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, com a criação daquilo que nós denominamos de neoconstitucionalismo. Esse neoconstitucionalismo, que é fruto desse processo, amplia a esfera de influência e poder do judiciário, especialmente das cortes constitucionais. Ora, nós, agregando esse processo de expansão a uma sociedade cada vez mais conflituosa, isso nos permite antever que o judiciário, ele paulatinamente deixa de ser um contrapoder e se transforma em um poder político. Isso foi manifestado recentemente pelo ministro Barroso. Ora, o judiciário, então, ele deixa de ser um poder técnico e adentra na esfera política. Ora, quando ele adentra na esfera política, naturalmente, ele entra em choque com o legislativo e o judiciário. Ele reverbera ou ele se traduz na crise que nós assistimos hoje, não só no Brasil, como no mundo. Por quê? Porque a hipertrofia das cortes constitucionais não é um fenômeno brasileiro. Esse é um fenômeno mundial, no qual nós temos, então, esse órgão que acaba assambarcando as competências de outros poderes. E isso se traduz, obviamente, em uma crise política. Na verdade, o que nós assistimos é uma disputa pelo poder, ou seja, qual poder constituído consegue sobrepujar e ultrapassar os demais. Daí porque hoje nós falamos em juristocracia. Por quê? Porque esse poder ele acabou adquirindo com o tempo a capacidade de se sobrepor aos demais e, por conta do texto constitucional, e mais do que o texto, da interpretação do texto constitucional, sobrepujar tais competências. Então, o que nós percebemos hoje? Se forma uma tecnocracia judicial que acaba submetendo o executivo e o legislativo, não só no Brasil, como no exterior. Então, de forma muito sintética, essa é a retrospectiva histórica do porquê e como chegamos até aqui. Nós não podemos analisar o atual estado de coisas apenas verificando aquilo que se passa nos noticiários. Nós precisamos entender como, historicamente, esse quadro se formou. Então, sinteticamente, é isso. Nós precisamos entender o constitucionalismo como um movimento mundial decorrente do racional iluminismo, a queda do antigo regime, a cristalização do pensamento em um documento e a atribuição a um órgão, em princípio técnico,
do poder de dizer o direito. Isso, aliado, então, à escola do livre direito e ao controle de constitucionalidade, cria o que hoje assistimos. De forma muito sintética, é isso que nós assistimos hoje, Félix. Eu posso responder? Por favor. Tem a primeira coisa, olha só, primeiro eu me sinto grato por confirmar aquilo, tudo que eu disse ao início sobre o Meson, pela profundidade com que ele trata isso e que vai muito, converge muito com o meu pensamento. E eu sabia que eu ia encontrar uma pessoa especial aqui, e estou confirmando isso, né? Minha intuição e também a minha averiguação anterior, ela só se confirma. E uma coisa que ele disse ao começo, que me chamou muito a atenção, mas muito, exatamente o que eu penso, só que acho que ele fez a colocação de uma maneira mais límpida, que aquilo que vem a ser consagrado num texto e que vem a ser o objeto de constitucionalidade fundamental, e não usou essa expressão, mas é o que eu diria, seria aquilo que está há séculos sedimentado nas sociedades, aquilo que é adotado de uma perenidade e que é a constatação pelo agente que vai lidar com isso, né, do que é o valor fundamental dentro da sociedade e o que é perene. Então, é aquilo que está dentro de uma teologia política, talvez, mas aí nós vamos à segunda parte. E o mais interessante do que ele fala é que a estrutura, eu não chamaria de teocrática, eu chamaria de clerocrática. Que a estrutura clerocrática, ela é transladada para o momento que o racionalismo provoca. Então, em vez de você atribuir ao sacerdote, que poderia estar, em tese, em conexão com alguma verdade metafísica, você transfere isso ao sacerdote laico, né? Ao sacerdote laico, né? Que é o juiz, e que dentro de um racionalismo ele quer capturar o mundo, né? O que ele quer capturar o mundo. E aí, o que acontece? Outro elemento importantíssimo do que o Meson fala, é ótimo poder tratar as coisas assim dentro desse ponto de vista de profundidade, né? Porque o que ele traz é que esse poder, e essa é a diferença que as pessoas não estão percebendo, que você detectou muito bem a raiz profunda que desemboca na nossa atualidade, que é que esse poder político, ele não é um poder apenas subestrutural, apenas reflexo de outros poderes dominantes, que fala assim, olha, ele tem o poder que ele tem porque o deixam ter. Como se houvesse um deep state e alguma coisa maquinando no subterrâneo dessa força para condicionar que aquilo prossiga. Não é, ele se transforma num real poder emanador de vontade e que se transforma mesmo em orientador, né? Em parturiente de diretivas, né? Ele dá direções, ou seja, ele é de fato um poder e não apenas um aparelho de poder da correlação de forças, como outros querem dizer, né? E o que tem acontecido aqui, e essa aí agora, finalizando o que eu vou falar, isso aí eu queria só introduzir outro tema, isso aí, mas isso aí que o Meson fala é uma raiz muito profunda. Por quê? Porque o racionalismo, né? O racionalismo, o que ele é? Ele é a amputação de uma conexão superior, de uma conexão intuitiva, aprehensional. O homem perde isso, então a projeção sistêmica, ela substitui, lógica sistêmica, ela substitui, né? Substitui a intuição, substitui a compreensão desses valores que estavam há séculos aí, que passaram a ser não a única exclusiva, o único exclusivo fundamento da Constituição, que teriam que ser esses valores, isso, e passa a ser uma série de outros assuntos, e isso aí se cria todo um sistema, e o sistema passa a exercer o controle de si mesmo, né? O sistema passa a exercer o controle de si mesmo sem nenhuma espécie de âncora numa semântica transcendental, uma coisa maior. Então, isso aí se coaduna muito bem, esse racionalismo, né?
Digamos que o iluminismo, parafraseando Nietzsche, o iluminismo pode ser o avô do socialismo, do marxismo, ou seja, tudo aquilo que se dá apenas no terreno das relações econômicas e sociais, tudo é um construto social. Então, os sacerdotes dessa nova era passam a ser os juízes. Passam a ser os juízes. E é o que eu digo sempre. Então, eles dizem que não há nada perene, e a transformação constante na qual eles estão inseridos se transforma em vigia da própria transformação. E nós não temos parâmetros para mais nada. E aí, isso aí eu lembro muito o Carl Smith, quando ele falava que a Constituição cairia presa do pluralismo político, né, de uma alternância, e aí está o Judiciário como um verdadeiro poder dentro desse relativismo todo, tecnocrático. Né? E você vê que eu trouxe, que eu entendi, você me responde, né? Antes de eu passar ao segundo tema, que vamos tratar muito rapidamente, que eu sei que o meus homens já dá com pressa, mas quero que você confirme se eu entendi perfeitamente o que você disse. Você concorda que essa minha direção está de acordo com o que você disse? Bom, você tocou num nome que é fundamental nessa nossa discussão, que é Carl Schmitt. Carl Schmitt, apenas para refrescar a memória dos nossos amigos, ele é o jurista do Reich. O Carl Schmitt foi professor da Universidade de Berlim e foi também um dos fundadores da União dos Juristas Nacional-Socialistas. E, na verdade, o Carl Schmitt me parece uma daquelas figuras muito presentes na história, que é composta pelos integrantes dos Amigos do Poder. Porque o Carl Schmitt, o Félix, ele não é, digamos, um nazista de primeira hora. Não, ele é um oportunista imoral, sem valor moral. Ele é um adesista, ele é um arribista, mas Mas a obra dele, eu acho que pode ser separada disso, é isso que eu quero dizer. Porque ele não foi um nazista nem de primeira ordem, nem de primeiro momento, né, do nazismo. Ele foi alguém que adere para ver se ele consegue se equilibrar ali, se ele consegue ter os louros que ele queria, ele se torna um inimigo do Kelsen. Só que hoje em dia a obra dele é estudada separadamente disso aí. Você joga-se fora a personalidade de Carl Schmitt, mas a compreensão dele, de quem deveria ser o guardião da Constituição, ela está relacionada com o monarca, né? Sim, então, você toca em Carl Schmitt, mas nós precisamos compreendê-lo dentro... nós não podemos, eu creio que, dissociar a vida do homem da sua obra, né? Nós precisamos entendê-lo dentro da sua trajetória. E ele, como você muito bem disse, foi um adesista, e ele promove um processo de nazificação da justiça por meio do processo de interpretação. Por quê? Porque é muito mais fácil você atingir os propósitos pretendidos alterando a interpretação, pois a interpretação é seu monopólio, que alterando a lei. A alteração da lei depende de um processo legislativo, que muitas vezes você não controla. Mas você controla o processo de interpretação. Esse é o ponto central. Quando você controla o processo de interpretação, você se descola da lei. E ao se descolar da lei, você atinge os objetivos do Estado ao qual você serve. Essa é a razão, ou talvez uma das principais razões, pelas quais o Carl Schmitt ele é conhecido como o jurista do Reich, ou o nazi jurista. É claro que esse pensamento do Carl Schmitt ele está dentro do contexto da escola do livre direito. Nós precisamos entender que nesse período, e eu me refiro ao período anterior à ascensão do nazismo, nós tínhamos um legislativo
fraco na Alemanha. Se eu tenho um legislativo fraco na Alemanha, eu tenho o quê? Vácuo de poder. Se existe algo de humano que não admite o vácuo, é o poder. Ora, qual a reação imediata? A reação imediata é a ascensão do judiciário. Mas perceba que isso não é um fato um fenômeno que ocorra dissociado de ideólogos. Daí porque a importância, para o bem ou para o mal, dos ideólogos ao longo da história. Então nós temos nomes como Carl Schmitt, nós temos nomes como Kantorowicz, que contribuem para a formação do arcabouço intelectual ideológico que deu sustentação a esse processo histórico. Muitas das vezes nós não nos atentamos para a importância dos ideólogos e dos intelectuais na promoção desses movimentos. Repetindo, para o bem ou para o mal. Nós nos atentamos digamos, às manchetes, aquilo que se passa em primeiro plano, mas nós precisamos entender que aquilo que se passa em primeiro plano é apenas e tão somente uma consequência daquilo que foi urdido nos bastidores. E quem desenhou aquilo nos bastidores? Os ideólogos, os intelectuais, que dão o quê? O substrato necessário para que sejam lançados os alicerces e posteriormente construídas as edificações que aí são visíveis ao grande público. Na verdade, nós miramos de longe, muito facilmente, a catedral, mas nós desconhecemos os seus alicerces. Os seus alicerces são dados por um conjunto de intelectuais que permitem que algo seja construído de forma palatável para um dado público em um certo momento histórico. Então, Carl Schmitt, ele se encontra nesse contexto. Um adesista, um arrevista, que, juntamente com outros intelectuais do seu período, construíram ou permitiram a construção desse processo político. Nós precisamos entender que o processo político ele tem um pressuposto intelectual. Mesmo que você não perceba nesse movimento político o pressuposto intelectual, porque você não se atém àquilo que está nos bastidores, mas o que ocorre em política é um reflexo do mundo das ideias. E, na verdade, esse mundo das ideias é construído a partir de uma dimensão intelectual, mesmo que a partir de líderes populares. Eu queria fazer uma parte aqui. Eu sou judeu, né? Logicamente não estaria defendendo aqui, digamos, um liame nazista do Carl Schmitt, né? E você tem razão em muitas coisas, aliás, tem razão em todas as coisas, justamente porque eu digo a algumas pessoas que esses movimentos politizadores através da internet, de ficar analisando a superfície das coisas, né? Ele não é realmente aquilo que vai produzir a mudança. A mudança ela vem justamente nesse substrato intelectual. Tem, acho que, uma introdução que eu não tenho certeza, que acho que era do Mário Ferreira dos Santos, uma obra de Nietzsche, eu posso estar me enganando, né? Mas que ele fala que o filósofo é aquele que joga uma semente em que na qual ninguém se atenta fortemente, e daqui a pouco essa semente transforma o mundo, né? Tem esse poder de causação. A filosofia tem esse poder de causação, sem que ninguém perceba, como se fosse uma semente com um pólen que vai sendo espalhado pelas ideias, né? E que justamente esse campo de ação é o que cabe às pessoas mais profundas, porque elas percebem muito bem que
o embrião dessa alteração no contexto político, ele vai ser feito nas altas esferas do pensamento. E que isso aí depois vai descender e tomar esse corpo. Mas que sempre há realmente, concordo plenamente com você. Porém, quando eu falo do Carl Schmitt, eu sei que não se deve dissociar, por exemplo, Heidegger da adesão dele ao nazismo. Heidegger pensava que uma civilização voltada para o ser teria mais cabida num regime relacionado com essa metafísica na forma do nazismo, e aí é que está. A grande falácia da afirmação do consequente é querer pegar a tradicionalidade e a metafísica que o nazismo tentava capturar para identificar todos que sejam partidários dessa metafísica com o nazismo. Né? Eu afirmo uma consequência para deduzir falsamente o antecedente. Se era nazista, então estava relacionado com a metafísica. Está relacionado com a metafísica? Então é nazista. Então isso é uma falácia muito comum. Né? Então a separação que eu faço, ela não é para desatrelar a biografia do Carl Schmitt, a tentativa de implantar o conceito dele por meio do regime nazista. Não é isso. Não é essa abordagem que eu faço. O que eu falo é que simplesmente como um relógio quebrado pode estar certo 2 vezes ao dia, o Carl Schmitt entendeu que, e aí isso se contradiz um pouco com o que você fala do racionalismo, Carl Schmitt entendeu que o sistema kelseniano proposto, que foi o que gerou os diversos sistemas constitucionais atuais do Ocidente, que ele falhava justamente por ele ter o seu berçário nesse racionalismo, nessa tentativa de que a lei e o direito fosse algo puramente sistêmico, um sistema de axiomas relacionados entre si, sem relação com uma verdade essencial, com uma verdade fundamental subjacente a todos esses axiomas, e que ele pudesse ser mantido assim, ou seja, uma teoria pura do direito, em que o direito expressasse a verdade unicamente por esse sistema. Isso aí é o que você disse ao começo, que eu achei muito bem colocado, que esse racionalismo ele inaugura essa dissociação para com as verdades mais profundas, as verdades mais precedentes, os pressupostos metafísicos daquela sociedade. Ele inaugura uma dissensão com isso, uma dissidência, e ele vira uma verdade sistêmica. Então, ao mesmo tempo em que você diz que a interpretação ela substitui a lei, e aí você tem um controle, pelo outro lado, no racionalismo extremo, em que não se percebe essas verdades como antecedentes, como pressupostos necessários, você também alija toda me falta a palavra aqui, mas é a defesa de verdade, né? Você alija isso tudo para que isso seja constantemente mutável, conforme possa caber dentro desse sistema das relações lógicas dele, através de uma adaptação aos tempos que se sucedem. Então, isso aí é um dos problemas, porque tanto vamos dizer assim, a intuição, o intuitivismo extremo, né, subjetividade extrema, quanto a redução ao sistema, redução sistêmica, provocam momentos de deterioração, momentos de falta de capacidade, né, de se retomar um rumo que não fosse a propriedade só da interpretação subjetiva ou só do sistema, e sim a percepção de verdade. Né? A percepção de verdade estaria na raiz metafísica de uma sociedade. Então, isso aí é interessante, né? Interessante, por quê? Porque mostra que esses dois extremos colaboram para o mesmo ponto de dissipação. Então, olha só. E aí eu vou aproveitar agora, e você pode responder tudo isso, e mais uma coisa que eu vou colocar aqui, porque eu digo o seguinte,
que aquela carta da USP, ela simboliza para mim, né, aquela carta pela democracia, um movimento dentro desse racionalismo, dentro dessa sistemática reducionista do direito, ela representa para mim um movimento equivalente a essa escola de juros nazistas que aderiram ao sistema. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, para mim esse é um momento marcante, aquela franja de juristas, de pensadores que estão numa das universidades mais renomadas, que aderem a essa total deformação que está sendo feita, essa total vulneração das liberdades, esse total atropelo de todas as garantias e tudo aquilo que se julgava algo que estava acima do que podia ser mitigado e relativizado. Eles aderem a isso e ainda se dizem defensores da democracia e se transformam dentro dessa síndrome de Estocolmo, desse acompliciamento com os sequestradores da democracia, eles se transformam em sustentáculos disso tudo. Em quem está, e aí as pessoas perguntam, onde estão os juristas que não estão vendo esse absurdo? Eles estão exatamente no mesmo lugar que estavam esses juros nazistas, tentando dar uma viabilidade ou então prefaciar a criação desse sistema. É o que nós estamos vendo agora. Então, te devolvo a palavra. Bom, Félix, acho que o que você colocou reflete de forma muito precisa aquilo que nós estamos vivendo. Mas aquilo que nós vivemos não é nenhuma novidade. Esse é o processo normal da tensão histórica que se dá entre esses dois modelos, do subjetivismo e o objetivismo, ou seja, da norma posta positiva, cujo ápice é representado na teoria pura, ou o subjetivismo extremo. Nesse momento histórico, nós estamos com o pêndulo voltado para o subjetivismo. Ou seja, nós temos um corpo de juristas a qual é atribuído o poder de dizer o direito em última instância, reflexo daquele processo que nós descrevemos basicamente e muito rapidamente na primeira parte do nosso bate-papo. E há uma tendência, não só no Brasil, como no exterior, de aprofundamento desse processo, ou seja, o pêndulo ele continuará tendendo para esse subjetivismo na expressão do direito, ou seja, a desvinculação entre a lei, a norma posta e aquilo que é dito pelos tribunais constitucionais. E essa desvinculação é extremamente perigosa, pois nos leva a um processo de radicalismo. Eu diria que nós estamos vivendo um jacobinismo judicial no plano constitucional. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós assistimos àquilo que nós entendemos como verdades cristalizadas, ou seja, apenas então somente aqueles recortes muito específicos no texto constitucional que são resultado de uma evolução multissecular. Mas nós estamos assistindo a esse jacobinismo judicial se aprofundar cada vez mais e uma estridência na defesa da democracia que revela algo que nós já assistimos diversas vezes na história. A democracia acaba morrendo pelas mãos daqueles que mais estridentemente a defendem. Por quê? Porque a desconexão ela permite a formulação de um discurso desvinculado do texto, possibilitando, então, que eu crio o direito, e a escola do livre direito é essencialmente isso, crio o direito a partir da minha vontade, ou seja, a partir da capacidade legiferante do juiz, como defendia a escola do livre direito. E isso, sim, representa a verdadeira ameaça
à democracia. Então, eu concordo com a sua colocação. Nós estamos vivendo tempos conturbados por conta dessa oscilação mais extremada desse pêndulo histórico. Então, é necessária uma reflexão por parte da intelectualidade acerca desse processo, de tal forma que nós possamos trazer novamente esse pêndulo para uma posição mais central, de modo que não haja uma ruptura, não haja um esgarçamento do nosso tecido, pois várias possibilidades acabam se descortinando a partir do momento em que se aprofunda esse dissenso. Por exemplo, hoje já se fala no Brasil, você já deve ter acompanhado isso por meio das redes sociais, não é incomum assistirmos a propostas de secessão no Brasil. Isso é reflexo desse processo, ou seja, é muito difícil você manter a inteireza política, a unidade política, quando o dissenso se aprofunda. Não só esse é um exemplo, como poderíamos dar alguns outros, mas eu creio que isso é um reflexo bastante significativo desse extremismo que vivemos. Então, o protagonismo judicial representa e aí quando eu me refiro ao protagonismo do judiciário, no seu recorte constitucional, fundamentalmente. Mas nós precisamos ter em mente que esse protagonismo, ele representa um problema que precisa ser enfrentado. Nós precisamos encontrar uma fórmula que leve à distensão da sociedade. E, nesse sentido, os intelectuais desempenham um papel extremamente relevante. Eu concordo plenamente com isso, né? O Olavo de Carvalho, ele falava uma coisa bem interessante, que as bases sobre as quais ele trabalhava para diluir a esquerda era justamente na abordagem dos seus fundamentos. Nos fundamentos, assim, mais, das concepções mais complexas que ela trazia, porque dali que transbordava todo o restante. Então ele falava que quando você desarticulava a estatura dos pensadores da esquerda, você estava muito mais profundamente afetando todo o entorno do que brigar na periferia, né? Então, ele falava que eles já vinham ancorados em uma rede de pensadores muito bem-sucedida e muito influentes, mas influentes justamente porque tinha o seu nível de densidade alcançado para isso, né? Então, que por isso ela se transformava em muito mais difícil de ser combatido. Então, tinha aquela teoria dos círculos concêntricos, né? E partindo das universidades para as mídias, para as artes, para a ocupação dos centros de poder, é que havia se construído toda essa teia. E que não adiantava você achar que, alcançando a presidência da República com Bolsonaro, você estaria tocando essa raiz profunda. E justamente que eu falo assim, porque você fica escrevendo muito, você fala, não é isso que tem que se ver, tem que ser ativo. Não, é justamente nessa fecundação intelectual que você começa a modificar as coisas. A única coisa, agora, só que isso é um caminho de longo tempo, né? Isso é um caminho de longo tempo, isso aí é como sereno que cai pela noite, né? Aos poucos isso vai se sedimentando. Mas, uma coisa que você não respondeu, se você concorda, então, me parece que você concorda, que os juristas aderentes a essa oscilação inconsistente que está agora, né,
esse retorno ao estado daquela sopa primordial jurídica, como eu falo, que é o que está acontecendo agora, as coisas se desfazendo, se recriando uma nova ordem a partir da cabeça dos juízes, né? E aqueles que vêm aderir, falando de democracia com essa estridência, como você fala, eles estão dentro de uma subserviência, na verdade, né, muito semelhante àquilo que houve por aqueles juristas que vieram a tentar estabelecer as bases intelectuais do direito do nazismo, as bases intelectuais do sistema. Isso me parece. Ou seja, eles pensam que eles defendem democracia, mas, na verdade, eles estão sendo há séculos dessa degeneração toda, né? Há séculos de todo esse caos, esse novo caos, né? Enquanto que eles estão usando a palavra democracia, como você falou, a democracia morre sempre pelas mãos daqueles que mais a querem defender, e é mais ou menos um processo realmente jacobino e autofágico, né? E eles não percebem. Então, você concorda com que a classe jurídica que vem a encontrar o tempo inteiro respaldo e justificativo para todos os absurdos que se cometem, ela está sendo uma peça importante nessa reengenharia, que eu considero nefasta, decadente, né, da nossa sociedade, né? É o que eu acho. E elas estão fazendo. A figura do jurista de aluguel, ela é extremamente comum e frequente na história. Porque você precisa ter em mente, Félix, que todo regime que se instaura, de qualquer natureza, ele precisa de um corpo jurídico que construa a sua arquitetura e o legitime. E cabe exatamente ao jurista construir esse corpo normativo que dá sustentação à edificação que é erigida por obra política. Dito de outra forma, nós temos um movimento político que ascende o poder, movimento político esse que decorre, como nós vimos anteriormente, de um processo ideológico, usinado por intelectuais, mas em um determinado momento nós precisamos de uma classe instrumental. Uma classe instrumental que dê forma e corpo a essa ideologia. E a qual classe cabe tal tarefa? Às vezes, nefasta, aos juristas, pois são exatamente eles que vão usinar essa nova ordem sob a forma daquilo que nós denominamos de normas, porque só existe uma ordem posta a partir do momento em que eu tenho um sustentáculo normativo. E esse sustentáculo normativo é construído pelos juristas. Daí porque a instrumentalidade da atividade. E muitos deles se prestam a isso, realizando, então, essa obra de engenharia. Mal comparando, o engenheiro não escolhe o prédio, ou esse tipo de engenheiro não escolhe o prédio. Ele recebe a demanda e ergue a edificação em conformidade com a demanda. Nesse caso, ele ergue a edificação em conformidade com os parâmetros políticos que foram definidos. Parâmetros políticos esses, por sua vez, construídos pelos intelectuais. Então, nós temos uma cadeia muito clara, me parece muito nítida. O intelectual, o político, o jurista. O jurista, ele dá, digamos, o remate final. Daí porque, por exemplo, já que você tocou no Estado nazista, o que fez, ou digamos, como se construiu o Estado nazista? Primeiramente, a partir de uma ideologia. Nós precisamos ter em mente que essa ideologia ela tem o seu embrião muito antes da ascensão de Hitler e do Partido Nazista. Nós precisamos retroceder ao século XIX. Mas isso não é
nosso objeto. Não, apenas interrompendo, se você ler no Joaquim Ferri... Só para fechar aqui. Desculpa. Num segundo momento, esse movimento intelectual e ideológico transborda para uma vertente política. E aí você assiste, digamos, Hitler e seus asseclas como a ponta de lança disso. Mas já em 1933, quando Hitler ascende, ele já se preocupa na cooptação da classe jurídica. E já em 1934, ele constrói o quê? O Tribunal Popular. O Tribunal Popular, então, ele captura para si o julgamento de tudo aquilo que o Reich julga relevante. E nesse contexto, o que ocorre? Nós temos que o próprio Reich, ele se assenta em uma ordem jurídica. Então, perceba que houve a preocupação em construir uma ordem jurídica numa tentativa vã, obviamente, de dar uma aparência de legalidade aos comandos daquele Reich. Então, sintetizando, me parece muito claro, né? O intelectual, muito. O político num segundo momento, e num terceiro momento a classe jurídica cooptada para dar forma e corpo, como eu disse, a esse processo que se desenvolve durante décadas ou até séculos. Posso falar? Por favor. Isso que você está falando aí é algo que vai ao encontro de tudo que eu tenho pensado, escrito. Não sei se chegou a ver aquele meu vídeo, né? Porque o STF não pode interpretar tudo sobre a Constituição. Mas por quê? É o seguinte, eu tenho dito o tempo inteiro, quando eu tento expressar o que seria para mim um ministro ideal do STF, que esse homem, ele tem que ser um homem extraordinariamente capacitado, justamente que quando você fala que o jurista recebe a demanda, essa demanda, se ele se torna apenas uma caixa de ressonância dela, fazendo sair do outro lado uma normatividade, ele cria uma lei de acordo com aquilo que ele recebe, ou ele, como jurista, juiz, né, como Estado juiz, ele passa a compartimentar essas circunstâncias todas dentro da maneira que ele quer que seja o resultado da interpretação da lei, né? Ele o adapta, ele vai fazendo uma série de adaptações, que é o que Alexandre de Moraes tem feito, que é o que o Marmentos tem feito, todos eles têm feito de uma maneira muito precária. Assim, a gente estava discutindo outro dia que há grandes frases, não sei se você lembra que eu falei isso com você, que marcam época, como por exemplo, a Hannah Arendt falando Retrato da Banalidade do Mal, expressava toda a questão da burocracia do Holocausto, de como o homem deixou de ser pensante para se inserir dentro de uma máquina. A naturalização, né? A naturalização, isso. Então, é a banalização mesmo, depois desse processo, que se faz as coisas automaticamente sem pensar, e eu mato 5 mil pessoas que nem eu compro 50 sacos de aveia. Mesma coisa. Né? Sim. Uma coisa burocrática. Então, numa frase, ela conseguiu expressar isso. O Sartre, de repente, fala, certo ou errado, a existência precede a essência. O Wittgenstein, ele fala, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, são frases que elas carregam um arcabouço de ideias profundíssimo. Né? Enquanto você vê essa miséria do intelecto, o Alexandre de Moraes, por exemplo, quando ele fala liberdade de expressão com responsabilidade. Isso aí é um enunciado straussiano, né? Ou então, o Fachin, porque ele quer fazer um trocadilho com as palavras, então ele acha que fez um grande achado falando que a Constituição, as eleições, pertencem às forças desarmadas, não às forças armadas. Então você começa a ver, assim, mais ou menos, com que classe intelectual, jurídica, que eu estou lidando. Né?
E aí isso aí está na relação direta com o que eu estou dizendo aqui, e é o seguinte: então, se você tem essa classe de juristas, né, que produz uma simplificação dentro da via que ele acha, para a qual ele acha que está sendo demandado, ou que ele se acha imbuído missionalmente, né, você tem essa classe de conhecimentos, que não é uma que nem a sua, mas eu estou fazendo um elogio sincero, direto a você, né, ele não consegue ver isso dentro de um contexto de mundialidade histórica. Foi a única frase que eu consegui usar quando estava na live com o Ives Ganda e o Lennon Streck, porque eu me sentia muito pequeno para ficar interferindo tudo, deixa eles falarem, mas o ponto que eu queria chegar ali é esse que eu estou chegando com você aqui, e de maneira surpreendentemente boa, satisfatória para mim, pelo menos. Né? Que pra quando você fala desse... Para mim também excelente. Que bom. Então, esses juristas, que o meu pai falava no livro dele, que é um homem com conhecimento, assim, pelos mais amplos e variados saberes, né? Ele tem que ter uma cultura filosófica, histórica, antropológica, muito grande. Por quê? Porque senão ele vira alguém que nem o ministro Barroso, que acha que a sociedade é uma marcha civilizatória constante transformação, um heraclitianismo fortuito, né? Tudo se transforma e nada é, mas sem ter, talvez, o vigor do Heráclito, assim, né? Nem de longe. Né? Se você me permite, eu tenho a impressão que nós corremos o risco de morrermos eletrocutados após tantos choques iluministas. Se fala muito em choques iluministas, eu já fico com medo de morrer eletrocutado. Não, eu antes defendi o iluminismo por entender que o iluminismo, não o iluminismo, mas o liberalismo, que seria um parente dele, não era uma cosmovisão. Mas eu não quero entrar nisso, porque eu achava que o iluminismo... seria uma outra live. Seria uma outra live. Mas que o iluminismo seria produto da decadência da religião, que ela perde a sua força primordial do logos, né? Então sobra só a razão. Mas isso não quero entrar dentro disso aí. O que eu quero entrar dentro, o que eu quero abordar é, concordando com você, que esses choques do depauperamento, né? Depauperamento da intuição, depauperamento da perceptual também, ele é um choque que vai sendo renovado até chegar no marxismo, e nós vamos um dia morrer eletrocutados. Eu adorei isso. Se você me permite uma última colocação, e já encerrando, e já vamos para uma hora. Não, eu permito, até sem encerrar, só queria terminar o que eu estou falando, só nisso, só para complementar aquilo, antes da sua boa intervenção, que é a seguinte: então nós não temos, para esta demanda, homens à altura, que fossem capazes de discernir esses valores e resistir a essa tentação da modernidade, e por isso nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Esse ministro, dentro de uma precariedade, dentro de uma superficialidade total, tentando digerir isso aí. Para mim, o pior deles todos foi esse Benedito Gonçalves, né? Assim, as decisões dele, mas o Moraes também é outro show de... Hoje estão me faltando as palavras, né? Mas de coisa assim, sem nenhum alcance maior, né? Para balizar questões imensas, né? Então, concordando com você, o jurista é demandado, mas se nós encontramos pessoas que estão neste plano de primarismo, a palavra que eu estava buscando era primária, não, show de primariedade, né? Que eles estão dentro desse primarismo, nós temos como resultado o que está acontecendo aqui. O jurista cooptado, cego, sem capacidade de entender, de dimensionar o alcance daquilo com que ele lida. Isso aí é o resultado desse racionalismo, dos nossos concursos públicos, da nossa aferição de capacidade para a condução a certos cargos, que não reflete realmente a capacidade. E agora eu terminei. Se você quiser, então, encerrar essa nossa live, eu estarei muito satisfeito com isso. Encerrando nas minhas últimas palavras, apenas corroborando aquilo que você acaba de colocar, nós precisamos ter em mente que um jurista
ele não é um intelectual. Interrompeu, não é? E intelectuais. Assistimos Você tem a que obra... repetir, porque ficou um tempo paralisado. Repete agora, por favor. Um jurista não é, Nós interrompeu. precisamos entender que um jurista, ele não é necessariamente um intelectual. Jurista não é sinônimo de intelectual. Muitas vezes, as pessoas, principalmente os leigos, entendem que o jurista, ele é um intelectual. Não, o jurista é essencialmente um técnico do direito. Eventualmente e excepcionalmente, nós encontraremos um intelectual que até é jurista. E essa diferença, essa distinção, ela precisa estar muito clara. Daí porque nós assistimos tão facilmente à cooptação ao longo da história de vários juristas para o processo de construção de novas ordens. Mas, encerrando, eu gostaria de agradecer muito a você, Félix, pelo convite. Eu creio que, pelo menos para mim, foi uma conversa muito produtiva, uma troca de ideias muito interessante, e me coloco à disposição do amigo para futuros debates acerca de temas como esse e, eventualmente, aprofundarmos essa discussão de hoje. Muito bem, eu agradeço, então vamos encerrar aqui. Eu vou terminar aqui e vou apertando o botão para acabar a gravação. Né? Maravilha. Obrigado e boa noite para você. Me despedindo e falando apenas que, para mim, foi a melhor live que eu já fiz até hoje. Foi a primeira pessoa que eu consegui discutir as coisas nos termos em que eu queria. Espero que você tenha gostado mesmo. É o que eu gostei muito. O debate com você é sempre produtivo, eu gosto muito. Vamos um abraço. Fazendo mais lives. Um grande abraço. Podemos fazer. Um grande abraço. Adorei, viu? Foi muito bom. Felicidade, eu também gostei muito. Tchau, tchau. Tchau.